Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O título desse vídeo é O Dia dos Namorados e as Almas Gêmeas. Estamos no mês de junho de 2022, o mês tradicional das festas juninas, mas também é o mês em que se comemora o Dia dos Namorados. Daí o título desse vídeo, Dia dos Namorados e as Almas Gêmeas. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm feito comentários, sugerido temas, compartilhado também e finalmente se inscrito em meu canal. Já estamos quase chegando em 1.600 inscritos. Peço a sua ajuda, se for possível, para que a gente consiga mais inscritos ainda, porque aqui nesse canal de palestras espíritas divulgamos o bem, o bom, falamos de Jesus, falamos de Deus, falamos das pessoas, falamos dos relacionamentos, falamos de ansiedade, falamos de ciúme, mas acima de tudo falamos de amor. Em todo dia 12 de junho, aqui no Brasil, comemora-se o Dia dos Namorados. Celebra-se, teoricamente falando, o amor, os grandes encontros espirituais. O Espiritismo nunca tratou especificamente desta data, mas sempre ensinou sobre o amor, amor que nos foi ensinado por Jesus. E entre nós, os espíritos encarnados, como se deve analisar ou vivenciar essa data? Fomos buscar no Livro dos Espíritos, que trata, não especificamente do Dia dos Namorados, mas trata dos relacionamentos entre as pessoas, visto que nós temos muitos relacionamentos, já vivemos muitas reencarnações, estivemos próximos de muitas pessoas, muitos espíritos encarnados e desencarnados. E no Livro dos Espíritos vamos encontrar as seguintes questões colocadas por Kardec e analisada pelos espíritos superiores. Continua a existir no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? A resposta é que, sem dúvida, desde que essa afeição, essa relação, seja originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparecem com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses puramente materiais e de amor próprio, da sexualidade. É um amor, como costumamos dizer, que vem lá do fundo do coração. As almas que devam unir-se, então, desde suas origens, estão predestinadas a essa união, a essa determinada união, ou seja, cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente se reunirá um dia? A resposta é muito clara e muito racional também. Não existe uma união particular fatal de dois espíritos, de duas almas. A união que existe é a de todos os espíritos, em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isso é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Mas não existe pré-determinado, então, esse ou aquele encontro. O que é muito cantado nas músicas, principalmente aqui no Brasil, que é um país que eu considero um país emocional, um país romântico também. Muito embora as músicas da atualidade estão contrariando essa minha observação, visto que em minha época de jovem ainda, as músicas eram muito românticas, sim. E felizmente, graças ao YouTube, nós temos a oportunidade de ouvir essas músicas, Outra pergunta é, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão metade, ela é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. O que não ocorre. Nós somos individualidades completas. Eu não me complementarei
em termos emocionais, em termos de equilíbrio, com uma outra pessoa. Não existe a chamada alma gêmea, a cara metade. Muito embora isso seja muito romântico, né? Principalmente em dias como esse dos namorados. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão para todo o sempre reunidos ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Então, essa união que existe, essa afeição, esse intercâmbio muito perfeito que existe entre um e outro espírito, não significa que eles estarão sempre juntos, porque cada um de nós, como individualidades, temos um trabalho, uma missão a realizar. Então eu posso muitíssimo bem amar profundamente um outro espírito, mas dele me separar em uma outra reencarnação, se essa for a necessidade da lei divina. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia existente entre eles é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e também daquilo que eles projetam como o que eles querem da vida. É isso que realmente os atrai um para o outro. Porque se um tivesse que completar o outro, haveria a perda da sua individualidade. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também ela ocorre na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Ela ocorre na igualdade dos graus da elevação. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Essa é uma pergunta muito interessante, porque todos nós um dia seremos simpáticos uns aos outros. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ele ascenderá, aperfeiçoará e encontrará o mesmo patamar de evolução que estava o outro espírito, que também evoluiu. Mas quando ambos atingirem uma etapa, um patamar de evolução equilibrada, eles irão naturalmente se encontrar, muito embora possam estar em situações diferentes, moralmente falando. Continua a resposta dizendo que, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Ou seja, um espírito de ordem superior sempre tem o desejo de ajudar um outro espírito que ainda não atingiu a sua perfeição. Nós temos na rica literatura espírita vários casos desses em que um espírito de esfera superior encarnou aqui no planeta Terra, que é um planeta inferior ainda, de provas e expiações, para ajudar um ser muito amado por esse espírito. Esse livro chama-se Renúncia. É um livro de psicografia, psicografado pelo Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. E é um livro chamado Renúncia, então, em que fala exatamente desse amor, né? Um amor que transcende, então, a espiritualidade. Um espírito de ordem superior tem por aquele de ordem inferior um amor muito grande, que não é um amor físico, mas é um amor espiritual. E ele desce, né? Esse é o termo que a gente pode usar mesmo, desce até aqui ao planeta para ajudar aquele seu companheiro, que ama muito. E não vou contar o final da história aqui para não realmente deixar, né? Trazer aqui os chamados spoilers, né? Para que você já saiba qual é o final do livro. Mas o livro Renúncia é muito bonito mesmo. Allan Kardec ele faz umas considerações muito interessantes a respeito dessas metades eternas, né? Ele diz assim que a teoria das metades eternas encerra
uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que empregam esse tipo de conversação, esse tipo de mensagem. Necessariamente, limitado sendo o campo das suas ideias, esses espíritos exprimiram seus pensamentos com os termos de que teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia, na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Nenhum de nós foi criado para um outro espírito. Nós todos somos filhos de Deus e fomos criados com o propósito de nos tornarmos bons espíritos e nos ajudarmos uns aos outros. Podem dois seres que se conheceram e estimaram-se encontrar-se em uma outra existência corporal e reconhecer-se? Os espíritos respondem que reconhecer-se não, porém podem sentir-se atraídos pela simpatia, pela afetuosidade. Então eles se sentem, ao se aproximar um do outro, eles sentem alguma coisa diferente, mas não se lembram do que foram anteriormente. Essa afeição que faz com que eles se procurem, mas não há o reconhecimento do que foram anteriormente. Achei interessante gravar esse vídeo nesse Dia dos Namorados, que, embora seja uma data comercial, ela é muito importante. Aliás, as datas comerciais comemoradas sempre têm um fundo positivo, porque nos faz repensar a nossa própria vida, aquilo que nós temos feito. Por isso que nós temos vários acontecimentos e datas especiais aqui em nosso calendário, no Brasil. E o Dia dos Namorados é um desses, em que as pessoas se sentem um pouco mais afetuosas, muitas vezes compram flores, compram presentes para agradar a outra pessoa. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.